3 delas foram certas no jogo inteiro. Mas houve 7 bloqueios do guarda-redes, do remates. Não entendi. Houve 7 bloqueios de bolas, de chutes à baliza. Sim, exatamente. Não foi? E outros também que foram para fora. Queria que você explicasse por que o Botafogo não teve essa dificuldade de acertar o gol do Curitiba. Mas o guarda-redes fez 7 defesas, foi? Eu tenho outros dados, está bem. De remates bloqueados pelo guarda-redes eu tenho 7, tenho 18 remates. Bloqueados 7 e 3 defendidos pelo goleiro. Eu tenho de defesas do guarda-redes, mas ok. Tentámos finalizações, penso 18, certo? Contra 15 do adversário, não é? Por aí. Isso é chegadas às zonas de finalização. Finalizámos, o Curitiba finalizou mais vezes dentro da área do que nós menos vezes dentro da área. Tivemos nos dados estatísticos, estivemos por cima em tudo, mas o Curitiba criou-nos muitas dificuldades ao longo de todo o jogo. Entrou melhor e equilibrámos ali aos 15, e não me esqueço da sua pergunta. Após esse momento inicial equilibrámos, conseguimos ficar por cima do jogo. É no momento em que nós estamos por cima do jogo, num livre, em que levámos a bola nas costas da nossa linha, que sofremos o golo que nos acabaria por derrotar e fazer perder os 3 pontos aqui. Nós chegamos a muitas zonas de finalização, muitas vezes. Não finalizamos, não selecionamos, não tomamos a melhor decisão. E eu acho que essa tomada de decisão é algo que nos está a ser fatal ao longo daquilo que foi a época até hoje. A equipa percorre bem até lá, vai bem até lá, mas chegando lá não consegue entrar muitas vezes na última linha ou tenta chegar à finalização em timings que são desajustados. Por isso não temos tanta eficácia naquilo que é o nosso volume ofensivo. É algo que faz parte das características dos jogadores, é algo que nós tentamos mudar ao longo daquilo que são os nossos trabalhos diários, e eu acho que vai chegar um momento em que o nosso volume ofensivo e a nossa percentagem de termos bola, ela se irá efetivar mais também em finalizações em qualidade, que é o que nos tem faltado. Eu acho que temos finalizado muito, mas não temos finalizado da melhor forma. E você acha que essa falta de finalização de qualidade pode ser o que ajude a explicar a impressão que dá de que o time talvez não esteja jogando bem ainda? Sabe que eu tenho alguma dificuldade em catalogar e em designar as equipas que estão a jogar bem e as equipas que estão a jogar mal ou menos bem. Eu acho que tem havido períodos em que nós, ao longo do jogo, estamos muito bem. E tem havido períodos ao longo do jogo que nós não conseguimos suportar a pressão dos adversários e parece que o jogo fica totalmente para o lado do adversário e não cai para o nosso lado. Agora, claramente não temos sido uma equipa constante ao longo do campeonato. Como não tenho ao longo do mesmo, não se percebe quem é que consegue ao longo do jogo estar muito constante debaixo de tanta intensidade com que se joga no campeonato. Acho que é muito difícil uma equipa nós esperarmos e termos como modelo determinados jogos que vemos através de o que nos chega nas nossas televisões, para nós analisarmos, são normalmente os jogos grandes que se disputam no mundo, com as melhores equipas do mundo. E então nós temos o nosso padrão para catalogar o jogar bem e o jogar mal. Achamos que o jogar bem é jogar como aquelas equipas que nós vemos constantemente dos grandes jogos que nos chegam. Debaixo de grandes pressões, como é aquilo que acontece no Campeonato Brasileiro, que as equipas estão sempre a lançar pressão para cima umas das outras, eu acho que é muito difícil haver essa paz do jogo e esse jogo estético que diz que gostaria de ver. Não é fácil fazê-lo, nós tentamos fazê-lo, todas as equipas tentam fazê-lo, mas debaixo de pressões tão altas, eu acho que é muito difícil haver alguma equipa que ao longo do campeonato tenha uma regularidade, ou mesmo ao longo dos jogos tenha uma regularidade constante. Vai haver sempre isto, e se analisar os jogos que vê, há sempre uma alternância de domínios ao longo dos jogos e de o jogar bem e o jogar menos bem ao longo dos jogos. Nós tentamos sempre fazê-lo, tento sempre fazer que as minhas equipas aconteça isso, mas tem sido difícil, e hoje em largos períodos do jogo foi difícil, embora também em alguns períodos do jogo também tivéssemos estado bem. Muitas vezes o resultado negativo leva-nos as pessoas todas a dizer e a analisar pelo lado do resultado.
mas eu penso que o jogo foi olhando para o jogo todo e não sendo parcial. Acho que o Coritiba esteve bem em momentos do jogo, mas nós também estivemos bem em outros momentos do jogo, mas não sei, mas no cômputo geral eu acho que hoje, e eu tento sempre ser, não consigo fazer uma análise muito concreta e muito eficaz ao jogo quando se está ali, tem que se rever o jogo, mas eu acho hoje o jogo se tem dado empate, porque há duas situações de gol para o lado do Coritiba em que elas advêm de uma situação que, se houvesse concretização, seria assinalado do fora de jogo, que o jogo poderia ter caído para o empate. Oi, Luiz, Thiago Franklin. Oi, Luiz, Thiago Franklin do Carro 10. O Botafogo tem tido cada jogo uma formação diferente no meio campo. Hoje você começou com o Oyama, que é o titular, aparece ali como primeiro homem, e você mudou colocando o Del Biagi e o Chay juntos. O meio campo tem sido a sua grande dificuldade de encontrar a formação ideal nesses primeiros meses de trabalho com o Botafogo? Tem sido difícil. E tem sido difícil porque normalmente nós construímos uma equipa ao longo de uma pré-época em que nós normalmente nesse período de pré-época temos ali 9, 10 jogos em que identificamos claramente todas as qualidades dos jogadores e como é que eles se ligam uns com os outros. Isso tem sido feito ao longo de uma época em que nós jogamos de forma oficial e se eu fizesse isso ao longo de uma pré-época, todos os analistas entendiam isso como uma coisa normal. Anda à procura de uma equipa, anda à procura da melhor ligação entre eles. Como é feito no campeonato, há muita instabilidade na equipa, não está a conseguir encontrar. Então, é uma análise que é feita, se fosse pré-época, é uma análise que foi feita se for campeonato. E claro, eu estou de acordo com isso, há claramente uma procura da minha parte, porque os jogadores, e ainda por cima são jogadores novos que estão a tentar ligar todos. O que é que pretendemos hoje? Pretendemos hoje, como o Romildo é um jogador que, quando pega o jogo de frente, é um jogador que serve bem, que tem uma boa saída de bola, e aí podia servir quer o Chay, quer o Vítor, ou o Diego e o Edison, podia ser bem servido pelo Romildo e quer pelo Oyama. Só que nessa saída de bola, nos primeiros momentos do jogo, o Coritiba lançou uma grande pressão sobre os nossos dois volantes e não conseguimos sair da melhor forma para ataque. Saímos sempre daquilo que eu digo, uma forma mais suja, não saímos de uma forma limpa. Aí nós temos que ter a consciência que debaixo dessa pressão temos que lançar mais rápido os nossos homens da frente e colocar o jogo no meio campo ofensivo, e os homens da frente têm que ter a capacidade de segurar a bola para depois virem os apoios frontais. Não conseguimos fazer isso nos primeiros momentos do jogo, conseguimos um pouco mais à frente, e é num lançamento sobre o Edison e depois um lançamento sobre o Vítor que nós conseguimos instalar o jogo e começámos a tomar conta do jogo no meio campo do Coritiba. Mas primeiro passámos por aqueles momentos de maior pressão e aí não estivemos bem quando levámos a pressão do Coritiba. São coisas que se vão instalando na equipa, essas estratégias para fugir à pressão dos adversários. Hoje só conseguimos fazer após um período em que tivemos dificuldade no jogo. Depois a segunda parte, já com um outro meio campo, já foi uma segunda parte mais dominadora, em que tivemos isso que diz, os maiores remates foram na segunda parte, o maior domínio do jogo foi na segunda parte, forçámos. Noutras alturas temos chegado a golo que nos dão pontos, hoje não chegámos a golo que nos dessem pontos. Vamos seguir trabalhando, vamos fazer o que fizemos até aqui, seguir trabalhando. Estamos desiludidos porque não conseguimos oferecer aquilo que a nossa torcida mais gosta, que é pontos, que a nossa administração mais gosta, que é pontos, e que nós mesmos trabalhamos para isso, e por isso saímos tristes daqui. Luiz, eu me lembro muito bem da sua entrevista de apresentação, que você falava, né, que precisava somar pontos nesse começo de jornada do Botafogo, porque o técnico precisa de resultados. O Botafogo tem que somar pontos. Agora, falta aquela situação da melhora, que você está tendo essa dificuldade inicial, até mesmo por não ser um trabalho que você tem uma pré-época, né, você está tendo a sua pré-época com jogos, e agora vem outra dificuldade. Essa última semana cheia do jogo contra o Goiás, depois começaram 2 jogos por semana. Como se preparar para isso e fazer o time ter pontos e também melhorar o rendimento?
Os jogos a meio da semana, há várias análises daquilo que são os jogos a meio da semana, e semanas cheias e semanas não cheias. O que eu vejo no final de cada época ser campeão são as equipas que jogam Champions, que jogam Liga Europa até ao fim, que jogam Sul-Americana até ao fim, que jogam Libertadores até ao fim. Essas são as equipas que normalmente são campeãs e são as equipas que normalmente ganham Champions e ganham Libertadores, são as equipas que jogam muito. Então, mas é benéfico ou é maléfico as equipas jogarem meio da semana? Aumenta a competitividade das equipas ou diminui a competitividade das equipas? Para mim, que joguei nos últimos anos a Champions e Liga Europa e tive jogos seguidos, as minhas equipas rendem mais quando jogam a meio da semana. E rendem mais porque a competitividade aumenta, porque os ritmos competitivos aumentam. Portanto, essa forma de olhar para aquilo que é o desempenho de uma equipa, eu acho que tem de ser mais fundo. Muitas vezes aquilo que nós queremos ver instalado nas equipas, elas acontecem pelo volume de jogos. E aí voltamos a falar das pré-épocas. Nas pré-épocas nós temos jogos sucessivos e a equipa aumenta a sua competitividade e a equipa aumenta as suas ligações. Quanto mais jogos tivermos, mais conseguimos isso mais rapidamente. Eu continuo a achar, enquanto treinador, eu continuo a achar que é muito melhor jogar do que muitas vezes andarmos em baixo. O treino é bom para nós passarmos as nossas ideias, mas os jogos são bons para aumentarmos a competitividade da equipa. E a equipa claramente necessita de jogos para aumentar a sua competitividade. E é no jogar que se criam as dificuldades, é no jogar que se ultrapassam as dificuldades, é no jogar que se desenvolve uma equipa. Portanto, por isso é que as melhores equipas vencem taças, vencem campeonatos e jogam vários jogos ao longo da semana e ainda não veio ninguém dizer que jogaram tanto, não foram campeões. Não, jogam muito e são campeões. Luiz, só para encerrar minha parte, em relação ao meio campo, volto para o meio campo, o Botafogo hoje ficou, como você fala, também que a gente acompanha os treinamentos, você que vê os jogadores que realmente se performam durante a semana. Os jogadores que chegaram agora, eles talvez estejam um pouquinho abaixo da rotação dos atletas que já começaram a temporada pelo Botafogo. Por exemplo, hoje você começou com o Oyama, que jogou o Campeonato Paulista praticamente como titular pelo Mirassol, o Romildo, que não teve tantas oportunidades, mas jogou bastante no Campeonato Carioca, e o Chay. E no banco ficaram o Tietê, que não teve tantas oportunidades pela equipe dele, o Atlético Mineiro, e o Patrick de Paulo, além do Lucas, que também estava jogando, mas também teve um espaço até chegar no Botafogo. Esse também é um grande problema que você está tendo, jogadores em desníveis técnicos e físicos também? Sim, nós temos o que acabou de dizer foi que nós temos jogadores que já estavam dentro da equipa e já estavam ligados dentro da equipa. Tivemos outros que vieram do campeonato português, que foi o Lucas Fernandes. Temos outros que vieram o Che e o Patrick Paulo, que vinham sem jogar durante a época, que não tinham treino, não tinham competição, e essa mescla de níveis em que eles se encontram e se vão encontrar ao longo da época, nós temos que ligar. Mas isso é um trabalho meu, é o que eu tenho que fazer. Não posso desculpar com essas coisas que veio de um campeonato sem competição ou que veio sem competir jogando aqui no Brasil, mas não jogava nas suas equipas. Isso é uma coisa que eu tenho de resolver e procuro resolver e os jogadores procuram resolver. Mas essa é a verdade, mas não é verdade sem ser uma verdade que desculpe, não é isso que eu estou a dizer, porque nós muitas vezes falamos e as pessoas acham que nós nos estamos... Não me desculpa, eu assumo a responsabilidade da derrota. Eu sou treinador, sou o máximo responsável, eu assumo a responsabilidade da derrota e assumirei sempre os fracassos das derrotas que acontecerem ao Botafogo. Sempre. Sou o único responsável. Para fora do clube, eu sou o único responsável. E é por isso que existe dentro do clube, para dar a cara pelo aquilo que a minha equipa faz em campo. Mas sim, é essa heterogeneidade que fala, de jogadores que estamos a procurar conectar, mas por muito que se liguem os jogadores, há uma outra equipa do outro lado. Há uma equipa que a equipa do Curitiba que nos criou tremendas dificuldades durante a fase inicial do jogo, foi a mesma equipa que nós procurámos desmontar e desmontámos ao longo do jogo, porque uma coisa é não jogar tão bem, outra coisa é dominar o jogo. Nós conseguimos dominar o jogo, nós dominámos a segunda parte, nós fomos para cima, nós fomos à procura do que queremos, nós tivemos grande volume ofensivo, nós tivemos grande número de remates, de finalizações, tivemos situações que podíamos ter chegado a golo, e porque
agora, não foi só das alterações que nós fizemos, foi também por aquilo que foi a estratégia do Curitiba ao longo da segunda parte, que jogou muito mais encolhido do que aquilo que o fez durante a primeira parte. O senhor disse que, o Thiago perguntou também, sobre a questão do meio de campo, que é sobre a questão de unidade, de certa forma. O que você considera que seja o melhor para o Botafogo, para o seu time, em relação a ter um time titular quase que feito, ou que a ideia esteja presente em jogadores diferentes? O ideal é ter um 11 base, que jogue de forma regular e que seja o 11 que nos leva a ideia que nós temos de jogar para dentro do campo de forma sistemática e constante, que não tenha oscilações dentro do próprio jogo, que não tenha oscilações de jogo para jogo, com uma mudança ou outra ao longo do... O que nós estamos a falar do jogo de hoje é de 2 mudanças no 11. Eu não mudei 4, 5, 6 jogadores. Nós mudámos 2 jogadores. Não mudámos mais. E mudámos de forma um pouco também limitada. Mais uma vez, não é desculpa, mas os 2 homens que são da nossa linha de ataque, que é o Sauer e o Vinícius, não puderam estar presentes. Hoje aqui, há os jogadores que nos podem mudar o jogo no momento ofensivo, de alguma forma, com características de último terço. Então é isso, eu quero muito um 11 base, eu quero muito esse 11, agora eu quero que esse 11 seja um 11 que produza de forma constante ao longo do jogo, que não tenha variações ao longo do jogo, que consiga fazer, seja qual for o estádio onde jogarmos, seja qualquer for o adversário que seja, consiga produzir da mesma forma. É isso que nós procuramos. Agora, não temos conseguido que